Olá, eu sou João Paulo Cassus dos Santos, sou aluno de mestrado na área de Física Biomolecular e irei apresentar o projeto intitulado Extração de Informações Biológicas de Redes a partir de medidas topológicas. Este projeto possui resultados preliminares que desenvolvi com o apoio do meu orientador Odemir Bruno e o grupo de Ciência Computacional do EFISC. Ele teve apoio temporário da CAPES nos primeiros 6 meses e está sendo apoiado pela FAPESP atualmente. Este projeto foi motivado pelo aumento recente na resistência do agente patogênico Aspergillus fumigatus. Esse ser vivo é um fungo que costuma infectar pessoas que estão com o sistema imune fragilizado. Para se ter uma ideia, durante a pandemia do Covid-19, em torno de 40% dos pacientes em estado grave estavam também acometidos com uma infecção por Aspergillus fumigatus. A sua transmissão ocorre através da inspiração de esporos que se desenvolvem dentro do pulmão e dificulta a recuperação do paciente. E com o aumento de casos, variantes resistentes a fungicidas têm sido descobertas. O projeto em si visará compreender o metabolismo do fungo através da montagem de redes de coexpressão entre seus genes. Com essas redes, nós buscamos caracterizar novas funções com o auxílio de inteligência artificial e banco de dados de relações genéticas. Para a montagem das redes, utilizamos experimentos de RNA-seq, tanto de cepas mutantes quanto selvagens do fungo. Esses experimentos foram obtidos em amostras de Aspergillus fumigatus com diferentes tempos de exposição a caspofungin, um fungicida que prejudica a construção de sua parede celular. A figura 2 mostra o fluxograma do desenvolvimento das redes. Elas foram construídas usando o método HRR e clusterizadas pelo algoritmo HCCA. Com esses clusters formados, nós utilizamos uma medida do banco de dados string que avalia o quão provável são as associações dos genes. Com esta medida, podemos separar tais clusters em redes classificadas como válidas e inválidas biologicamente. Com o banco de dados pronto e classificado, nós precisamos extrair medidas deles para tentar diferenciar a topologia de um grafo válido e de um inválido. Como estes grafos são estruturas bem complexas e irregulares, medidas tradicionais não são tão efetivas, então optamos por utilizar o algoritmo LLNA, desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. Este método consegue extrair características que não são observáveis tradicionalmente. Elas são extraídas através de medidas de entropia sobre os padrões binários gerados pelo LLNA, com diversas sementes randômicas, até conseguimos obter uma que obtém uma boa acurácia. Aqui vou explicar um pouco da matemática por trás dos métodos de montagem da rede. O método HRR utiliza correlações de Pearson entre vetores de expressão de cada gene, que são os vértices do nosso grafo, para estabelecer as relações entre eles por meio de arestas. O valor mínimo da correlação é de 80%, mas isto não é o suficiente. Para tornar ainda mais significativo, o método realiza um ranqueamento recíproco de cada par de gene e seleciona a medida de maior posição entre eles. Esta passa a ser o ranking da aresta entre os genes. Os vetores de expressão que utilizamos para a montagem destas redes possuem cada um deles 6 valores no total, sendo 3 deles replicatas de um experimento em um instante e os outros 3 do instante seguinte. Assim, nós podemos observar quais genes variam junto ao longo do tempo. Já o método HCCA foi utilizado para cortar a rede principal em clusters menores. Ele faz isso estabelecendo peso sobre as arestas de acordo com o ranking das relações. O algoritmo então faz uma seleção da vizinhança de grau 3 para todos os vértices e monta subgrafos de tamanho entre 40 e 200 nós. Alguns desses subgrafos possuem sobreposições e vértices muito distantes, e estes conflitos são resolvidos seguindo as equações e os passos da figura 3. O processo é então repetido diversas vezes até que toda a rede principal seja dividida em pedaços do tamanho desejado. Aqui eu vou mostrar o processo de caracterização das redes por meio do algoritmo LLNA. O princípio matemático dele é o jogo da vida de John Conway, que monta uma regra matemática que evolui os padrões em um espaço bidimensional, utilizando a vizinhança de Moore de cada unidade discreta neste espaço. A configuração dos vizinhos de um espaço no jogo da vida influencia a evolução dele no tempo segundo uma regra, e ela pode ir de vivo para morto ou vice-versa a depender da regra utilizada.
A regra clássica utilizada por John Conway foi B3S23, onde se um espaço possui valor 1, ele só continuará assim na próxima iteração se 2 ou 3 de seus vizinhos tenham também valor 1, e espaços com valor 0 mudam para 1 se 3 de seus vizinhos tenham valor 1. Caso essas condições não sejam satisfeitas, espaços de valor 1 vão a 0 e espaços de valor 0 permanecem assim. Como temos dois estados determinados por 9 condições distintas e 2 regras a serem obedecidas, existem mais de 200.000 regras possíveis. O método LLNA generaliza as regras lifelike para as tesselagens irregulares dos grafos. Nele, o valor que dita a configuração da vizinhança de um nó é medido através de todos os vizinhos de grau 1, independente da quantidade. Este valor, chamado aqui de ρ, é dado pela razão entre o número de vizinhos tidos como vivos sobre o número total de vizinhos. O valor ρ, então, será a condição que determinará a evolução do nosso nó no tempo. Como ele é restrito a um intervalo fechado entre 0 e 1, esta região é dividida em 9 subintervalos que farão o papel das regras de nascimento e sobrevivência. Assim, a evolução do nó pode ser feita independentemente da regularidade da tesselagem, como mostra o vídeo. Com essas condições estabelecidas, podemos finalmente gerar um padrão binário que evolui no tempo e, através dele, iremos extrair as características de entropia que desejamos. Com o método todo pronto, tudo o que resta agora é o treinamento e o teste de um modelo de inteligência artificial. Utilizamos o Support Vector Machine porque ele é ideal para bancos de dados pequenos, com uma validação cruzada separando nosso banco, com 90% das instâncias como treino e 10% como teste, em 10 combinações distintas. Os resultados iniciais foram obtidos utilizando 7 regras já conhecidas por ter um comportamento caótico, que é adequado para a extração de características complexas. Na tabela 1, podemos ver que a performance foi razoável, com uma acurácia em torno de 70%, tanto para o grupo selvagem como para o grupo dos mutantes. Porém, podemos ver que as melhores regras foram diferentes para cada um. A figura 5 mostra as melhores matrizes com fusões obtidas para o grupo das cepas selvagens e mutantes, que indicam que a inteligência artificial tem a capacidade de distinguir a topologia das redes. Nos próximos passos, buscaremos validar mais das várias outras regras existentes e aprimorar os resultados de classificação, além de explorar de forma não supervisionada as redes válidas. Com este método não supervisionado, será possível encontrar padrões que possam discriminá-las ainda mais. Isto é tudo. Gostaria de agradecer ao meu orientador Odemir por idealizar o projeto, ao Gustavo Goldman e Maria Augusta Crivellente Horta pelo auxílio na parte biológica e dos métodos de montagem de redes, e também ao Lucas e ao Khalil, do grupo de ciência computacional, por me ajudar na montagem dos algoritmos e a geração dos padrões do LLNA.